Pô, a questão é a seguinte, rapaziada, o mundo do futebol tá muito louco. Agora a gente tá tendo até treta entre técnicos, e não é qualquer técnico, não é Fernando Diniz, um Givanildo, aquele lá que dá aquela pegadinha, é simplesmente uma treta de Pep Guardiola com José Mourinho. Todo mundo começou com isso daqui, ó, segundo o Datafoot que tá trazendo aqui pra gente. Dias atrás, Pep Guardiola diz que ele e o Mourinho são similares, porém, ele venceu 6 Premier Leagues enquanto o Mourinho venceu apenas 3. E hoje o Mourinho simplesmente respondeu. Ele disse que eu ganhei 3 Premier Leagues e ele venceu 6, mas eu ganhei de forma justa e limpa. Eu não quero vencer lidando com 150 processos. E aqui a gente tem até mais um pouco da resposta do Mourinho. O Guardiola disse algo sobre mim. Ele ganhou 6 Premier Leagues e eu 3, mas fiz isso de forma limpa. Quando eu perder, quero dar os parabéns ao meu rival porque ele foi melhor que eu. Não quero vencer lidando com 150 processos por pular o fair play financeiro. Porque a gente tá ligado, né? O Manchester City tá passando aí por vários processos, várias acusações, que pode acabar até com o rebaixamento do Manchester City. E isso daí tá desencadeando numa parada muito louca lá no Manchester City, tá com várias derrotas seguidas. Mas eu queria chamar a atenção de vocês pra isso daqui, rapaziada. A gente sabe que a situação lá do Manchester City não tá nada boa. Estão com várias derrotas seguidas e a gente nunca viu isso daí em um trabalho comandado pelo Pep Guardiola. E o Frank, não sei o que lá, aqui da gringa, trouxe um vídeo aqui do Guardiola que é meio assustador o que tá passando pela cabeça do Guardiola, hein? Não sei o que se passa com a cabeça do Guardiola, mas ele parece ter perdido o rumo. Sempre o tive como alguém que aguenta bem a pressão, mas ultimamente isso não parece ser o caso. Meu inglês não é muito do melhor, mas é uma reação aqui que o Guardiola teve depois do jogo contra o Liverpool, que o Manchester City perdeu novamente. Um inglês aqui, ó. Well, mate, just because you lost. Ele fala alguma coisa da derrota do Manchester City pro Liverpool e a reação do Guardiola é uma parada assustadora. Ele fala, meu parceiro, o que você falou aí? Ele tem que ser segurado porque ele ia quebrar o cara. O careca tá maluco, meu parceiro. Olha aqui, ele é pra cima do cara que tá filmando. Cara, o futebol é isso. Eu gosto do futebol assim, ó. Agressão, sabe? Um bagulho mais louco. Meu, que loucura. Olha o olhar raivoso do Guardiola. Que isso, cara. Ele perdeu o controle total. O careca tá maluco. Será que a gente vai ter uma luta aí, mano, entre Pep Guardiola e José Mourinho? Quanto que vai estar nas bets, hein? Eu acho que eu aposto na insanidade aqui que tá o Guardiola. Ah, minha betzinha vai nele. Que o pessoal do Brasil também tá comentando, ó. O Real Madrid 1000 grau. Pep tá endoidando. O careca tá ficando cada vez mais louco. Eu vim até num post aqui na gringa pra ver o que o pessoal tá comentando e tão falando isso daqui, ó. Esses fãs arruinaram o esporte. Porque ele está falando com o Pep desse jeito? Mostre algum respeito e dê um espaço para ele. Pessoas estão começando a desrespeitá-lo ultimamente e isso não é nada bom. Pep parece estar sob efeito de alguma substância. Será que o Pep tá com o narizinho branco aqui? Tá aspirando alguma coisa? Essa é a vida pra você, cara. Quando você está bem, as pessoas vão te aplaudir. No momento em que você simplesmente deixar ir, as mesmas pessoas vão começar a zombar de você. Ele é humano, você sabe disso. Isso daqui talvez tenha muita relação com a fase que o Manchester City tá vivendo. Meu Deus, cara, imagina se o Pep Guardiola reage assim trabalhando aqui no Brasil, comanda a seleção brasileira, ia tá morando lá no calçadão de RJ, ia receber uma crítica, ele ia pra cima de um torcedor. Meu, isso daqui não ia prestar nunca. Vale a gente lembrar também que no último jogo de Champions do Manchester City, o Guardiola apareceu assim na entrevista coletiva, ó, ele se arranhando, alguma coisa não tá passando bem na cabeça dele. Bora ver tudo o que tá acontecendo com o Guardiola, o que o pessoal tá comentando dessa treta dele com o Mourinho. O Mourinho que só faltou falar que Pep Guardiola só ganhou títulos roubados comandando o Manchester City. Nos tempos de Real e Barça, ali nos anos de 2010 e 2011, Mourinho e Guardiola protagonizaram uma bela de uma rivalidade. Mas mais recentemente, essa rivalidade ultrapassou os limites. No último final de semana, a torcida do Liverpool cantava para Pep Guardiola que ele seria demitido amanhã. Em tom de provocação, Guardiola mostrou o número 6 com as mãos para o torcedor do Liverpool, dizendo que ele ganhou 6 Premier Leagues. Em coletiva pós-jogo, o entrevistador falou para Pep Guardiola que ele repetiu o mesmo feito que Mourinho fez em outros tempos, quando comandava o Manchester United. Guardiola então disse, no fim das contas, talvez eu seja uma pessoa similar a José Mourinho, mas ele ganhou 3, eu ganhei 6 títulos de Premier League. E é aquela questão, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mourinho comentou sobre a entrevista de Pep Guardiola e disse, pelo menos eu ganhei todos de forma limpa. Não quero vencer nada fazendo trapaças como ele, tendo 150 acusações de violações. Obviamente que Mourinho está falando sobre as acusações que o Manchester City vem sofrendo da Federação Inglesa de Futebol por conta de fair play financeiro. Rapaziada, farpas e mais farpas por aqui. Pep Guardiola perdeu a linha e fez esse gesto pra torcida do Liverpool.
A temporada de Premier League pro Manchester City terminou. Agora a diferença pro líder, que é o Liverpool, são de 11 pontos. Antes da partida em Anfield, o City chegava muito pressionado. Eram 6 partidas e nenhuma vitória, sendo 5 derrotas. E o resultado contra o Liverpool é mais uma derrota, chegando à sua 4ª consecutiva só nessa temporada de Premier League. Além da crise e da derrota, ainda dá pra dizer que foi amassado pelos donos da casa. Manchester City não jogou contra o Liverpool. E é claro que a torcida dentro de Anfield não perdoaria, zoaria o Pep Guardiola. Começaram a cantar e gritar que ele seria demitido no dia seguinte. O treinador espanhol virou para a torcida e respondeu às provocações, fazendo o número 6, que é a quantidade de vezes que ele conseguiu ser campeão da Premier League. E não ironicamente falando, desses 6, uns 3 ou 4 títulos foi disputando diretamente contra o Liverpool. Alguma chance do Guardiola cair? Não. Acho que não é nenhuma possibilidade. Mais fácil o City cair e ele decidir sair do que ele cair. Não acho que a diretoria do Manchester City é, como todas, eu acho que devem ser, né, assim, totalmente favoráveis que o Guardiola fique o tempo que ele quiser no comando. Por mais que sejam 5 derrotas, a gente é Pep Guardiola, 10 anos no clube, não são 5 derrotas, um mês ruim, que vai, sabe, isso não é Fernando Seabra no Cruzeiro, Alberto Valentim em qualquer lugar, é Pep Guardiola, gente. Então, por enquanto, nenhuma chance dele cair, a não ser que eles identifiquem lá dentro que alguma coisa azedou com o elenco e tal, que eu acho mais fácil até que troquem o elenco do que o Guardiola. Mas, pelo amor de Deus, é Pep Guardiola. Não, e o louco é que ele renovou, né? Não sei até quando que ele renovou, se renovou por 5 anos, por 2 temporadas. Ele recentemente acabou de renovar com o Manchester City, então a gente vê, né? O Manchester City tem uma confiança gigantesca no trabalho do Pep Guardiola. E tem que ter, né? É o Guardiola. A gente tem que destacar aí muito esses últimos acontecimentos do Guardiola. O cara aparecer todo machucado, arranhado em uma entrevista coletiva, um torcedor dá uma tirada ali com ele na rua e ele tentar partir pra cima do torcedor. Essa resposta que ele deu alfinetando o Mourinho respondendo ele, mano, cheio de polêmica essa semana do Guardiola, que também pode respingar em muito lá no Manchester City, que não vive o melhor momento. A grande questão que eu tava pensando aqui, se todas essas acusações contra o Manchester City forem realmente validadas e o time for rebaixado, muitos jogadores não vão aceitar jogar a segunda divisão da Inglaterra e permanecer no Manchester City. Haaland, Gundogan, De Bruyne, Foden, Savinho, Bernardo Silva, será que conseguem manter esses caras? Eu acho que o Manchester City não ia renovar mais 2 ou 3 temporadas com ele se eles já não soubessem de alguma coisa ali mais pra frente, de que o time não ia receber uma punição tão severa assim de rebaixamento. Sendo bem coerente, se o Manchester City sai e o Guardiola fica livre, não tenho dúvidas de que a CBF ia tentar sim ele. Já tentou teoricamente o Carlos Ancelotti no passado, tomou aquele gelinho, mas uma coisa é um técnico empregado e outra coisa é o Guardiola livre no mercado. Só que a gente tem que ver, né? O Guardiola recente aí não tá sendo um dos melhores. Bom, rapaziada, mas agora eu quero saber de vocês. Nessa treta toda, vocês sempre foram Team Guardiola ou Team Mourinho? Eu confesso que como eu sempre gostei um pouquinho mais ali do Real Madrid, eu apreciava muito mais o Mourinho do que o Guardiola. Mas em questão de jogo jogado, não dá pra gente comparar. Ele, mesmo nessa loucura aí de se arranhar, aparecer sangrando em entrevista, ele seria uma opção melhor que o Dorival Júnior na seleção brasileira? Prefiro muito mais o Guardiola nesse modo psicopata do que o nosso queridão lá do Dorival Júnior na seleção. Bom, rapaziada, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa confusão toda, que assim que der eu vou estar respondendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like que me ajuda muito e se inscrevam aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo.